once again. E aí, galerinha do YouTube, mais um aulão com o tio Dani. Rapaziadinha, hoje o tema da nossa aula, período joanino parte 2. Galerinha, só para lembrar, período joanino parte 1. Nós focamos, nós enfatizamos, né, nos aspectos, nos fatores que colaboraram com a vinda da família real portuguesa, obviamente liderada pelo monarca Dom João VI, ao Brasil em 1808. Lembrando, a família real sai de Portugal ali no final do mês de novembro de 1807. Por quê, meus queridos? Porque Napoleão Bonaparte descobriu que Dom João VI, rei de Portugal, o estava enganando com relação ao bloqueio continental. O que significa isso? Napoleão havia decretado em 1806 que as nações da Europa estavam proibidas de praticar a exportação e a importação com a Inglaterra. O intuito de Napoleão era enfraquecer a economia inglesa para depois invadir o território inglês. Durante 1 ano e 2 anos, não se esquecendo que Portugal já era um parceiro comercial aliado da Inglaterra desde o final do século XVII, por quase 2 anos, Portugal enganou Napoleão, dizendo: não estou fazendo comércio com a Inglaterra, mas estava fazendo comércio com a Inglaterra. Quando Napoleão descobre, em 1807, ali por volta do mês de novembro, as tropas francesas entram em território português. A entrada dos franceses em Portugal fez com que a família Dom João VI, a família real, mais 15 mil pessoas, entre nobres, burgueses e clérigos, entrassem em navios lusitanos escoltados pela marinha inglesa e viessem até a sua maior colônia ao Brasil, chegando ao Brasil entre o mês ali no finalzinho de janeiro de 1808. Também enfatizamos em período joanino parte 1, as transformações que ocorreram no Brasil, especialmente ali na região do Rio de Janeiro, a partir da vinda da família real portuguesa ao Brasil. Porque, como foi enfatizado, pessoal, em período joanino parte 1, como o território português estava sob domínio francês, na prática, a cidade do Rio de Janeiro, né, se tornou a capital do Império Português, porque toda a administração portuguesa foi foi deslocada para o território brasileiro, mais especificamente para a capital da colônia, a cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir de 1808, a cidade do Rio de Janeiro torna-se a sede do Império Português. Enfatizamos também, então, a medida que mais causou transformação, especialmente de cunho econômico, a abertura dos portos. É claro, não podemos esquecer que a grande maioria das medidas implementadas por Dom João VI em território brasileiro a partir de 1808 foram implementadas sob a pressão, sob a influência da Inglaterra, inclusive a abertura dos portos. Porque o que foi a abertura dos portos? Foi a suspensão do Pacto Colonial. Agora, os comerciantes que aqui moravam, sejam eles portugueses, brasileiros, não eram mais obrigados a manter somente comércio com a metrópole. Eles poderiam manter comércio com qualquer nação amiga da Inglaterra. Isso vai trazer um grande desenvolvimento e uma grande prosperidade na economia da colônia. Enfatizamos também, em período joanino parte 1, a criação do Banco do Brasil, Jardim Botânico, Casa da Moeda e o Tratado de Amizade, no qual o Tratado de Amizade estipulou que os ingleses poderiam ter uma frota, uma esquadra da marinha inglesa aportada ali num porto do Rio de Janeiro. Então, o Tratado de Amizade, assinado em 1810 entre Portugal e Inglaterra, afirmava que a marinha inglesa
poderia deixar alguns de seus navios de guerra aportados no litoral brasileiro. Que bonitinho, que coisa bonitinha. Estipulava também que os ingleses que aqui estavam no Brasil, caso cometessem algum crime ou alguma contravenção, não poderiam ser julgados por um tribunal português ou brasileiro, mas por um tribunal inglês localizado em território brasileiro. O Tratado de Amizade de 1810 também estipulava que haveria uma redução na taxa alfandegária dos produtos provenientes da Inglaterra. Lembre, qualquer país pagava 24%, produtos provenientes de Portugal pagavam 16%, e os produtos provenientes da Inglaterra pagavam 15%. Como eu falei, em período joanino parte 1, o Brasil foi inundado por produtos ingleses, até porque, pessoal, nós éramos uma colônia, nós não tínhamos indústrias, então os produtos industrializados que nós, ou os portugueses que aqui moravam, consumiam, na sua maciça maioria, vinham do território inglês. Também falamos, pessoal, que já na vinda de Dom João VI havia prometido aos ingleses que ele acabaria com o tráfico negreiro, só que isso não aconteceu, né? Como nós analisamos, o tráfico negreiro só vai ser proibido no Brasil de forma definitiva lá durante o segundo reinado, através da Lei Eusébio de Queiroz, aprovada no ano de 1850. Beleza? Então esses foram alguns dos assuntos que nós debatemos, que nós discorremos, né? Em período joanino parte 1. Agora, pessoal, vamos discorrer sobre o período joanino parte 2. E aqui eu já botei, inclusive, pessoal, no finalzinho da aula período joanino parte 1, eu até falei assim, olha, pessoal, quando Dom João VI permaneceu no Brasil, ali de 1808 a 1821, ele implementou durante esse período uma política imperialista. Professor, o que é uma política imperialista? Quando um país, pessoal, ele implementa uma política imperialista, quer dizer que ele vai anexar territórios de outros países, ou territórios pertencentes a outros países, colônias pertencentes a outros países. Então esse período de 1808 a 1821, que Dom João VI e a família real permanecem em território brasileiro, Dom João VI implementou, aliás, deflagrou, realizou, empreendeu uma política imperialista. E essa imagem, ela fala, a imagem fala, pessoal, a imagem fala. Ela fala sobre uma dessas políticas imperialistas. Aqui nós estamos vendo o estado de São Paulo, pessoal. Obviamente você já está percebendo, não, professor, mas cadê o estado do Paraná? Pessoal, isso aqui é um mapa da época, do início do século XIX. Então ainda não havia o estado do Paraná. O estado do Paraná ainda é um território, uma área pertencente ao estado ou à província de São Paulo. Nós podemos ver que, inclusive, o mapa do Rio Grande do Sul ele é um pouquinho diferente do que ele é hoje, tá? Aqui embaixo, pessoal, tá? Claro que hoje é diferente, pessoal. Esse aqui é o mapa do início do século XIX, tá? Aqui embaixo fica hoje um país chamado Uruguai, tá? Claro, pessoal, um pouco diferente. Isso aqui é um mapa do século XIX, início do século XIX, tá? Mas, em linhas gerais, aqui embaixo do Rio Grande do Sul, hoje está localizado um país chamado Uruguai. O Uruguai foi criado em 1828 e sobre a criação, sobre o conteúdo relativo à criação do Uruguai, nós vamos aprender na videoaula Primeiro Reinado, quando nós já vamos estar falando sobre o Brasil independente, beleza? Mas antes da existência do país Uruguai, capital Montevidéu, aqui ao sul do Rio Grande do Sul, havia a região da Cisplatina, que hoje é o território do Uruguai. A Cisplatina, pessoal, era uma região de colonização espanhola, tanto que os uruguaios, né, eles falam um espanhol meio que um castelhano, tá? E aqui embaixo, pessoal, mais aqui embaixo fica Montevidéu e aqui fica Buenos Aires. Aqui existe um rio navegável até os dias de hoje,
chamado Rio da Plata, ou Rio da Prata, ou a Bacia do Rio da Plata. Então aqui embaixo, pessoal, até hoje existe esse rio. Esse rio ele é muito extenso, em alguns momentos tu não consegue visualizar a outra margem do rio. É um rio ainda hoje extremamente navegável e muito importante para a região. Se hoje, pessoal, pensa bem, se hoje, no século 21, com toda a tecnologia, essa bacia do Plata ainda é importante, com rota comercial, imagina no início do século 19. Então, dentro dessa política imperialista, no ano de 1817, então, período que Dom João VI estava no Brasil, Dom João VI vai anexar a região da Cisplatina ao território do Brasil e automaticamente, ao anexar a região da Cisplatina ao território do Brasil, a Cisplatina vai se tornar uma província brasileira. Pessoal, um dos principais objetivos, dentre os vários objetivos que levaram Dom João VI a anexar essa região ao Brasil, além de ser um território significativamente vasto, o controle. Ter um maior controle, não digo um controle total, mas se ali estar mais próximo, poder controlar o comércio na bacia do Rio da Plata. Só para ter uma ideia, pessoal, quando a gente estudar, lá no segundo ano ou terceiro ano, a gente estuda a Guerra do Paraguai, que vai acontecer de 1865 a 1870. Pessoal, a Guerra do Paraguai foi o conflito mais violento que ocorreu até hoje na América do Sul. Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. A população do Paraguai, a masculina principalmente, ela foi quase que toda dizimada pelas forças do Brasil, Uruguai e Argentina. E um dos principais fatores que levaram à deflagração da Guerra do Paraguai foi a disputa entre Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai pela posse, pela hegemonia, pelo controle das rotas comerciais do Rio da Plata. E isso, pessoal, em 1865. Nós aqui estamos em 1817. Perfeito? Então, dentro dessa política imperialista, empreendida por Dom João VI, durante a sua permanência no Brasil, visando especialmente o controle das rotas comerciais pela Bacia do Plata, ele vai anexar e tornar a região da Cisplatina uma província brasileira. E como está aqui, pessoal, ela vai ser uma província brasileira até o ano de 1828, quando vai acontecer uma guerra e vai surgir o Uruguai. Mas isso agora é um outro assunto. Beleza, meus queridos? Um outro aspecto, pessoal, da política imperialista deflagrada por Dom João VI. Vocês já estudaram, pessoal, o Código de Hammurabi, lá da Babilônia, 2000 a.C., região do Oriente Médio, que hoje é o Irã. O Código de Hammurabi dizia o seguinte, que é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Nesse caso, Dom João VI segue o Código de Talião, ou a Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Além de ter anexado a região da Cisplatina ao território brasileiro, durante a sua permanência no Brasil, já em 1808, Dom João VI anexa ao território brasileiro a Guiana Francesa. Pessoal, eu nem ousaria perguntar para vocês, Lucas, por que Dom João VI anexou a Guiana Francesa ao território do Brasil? Ô professor, é simples, foi uma vingança pelo fato dos franceses terem invadido Portugal, exatamente isso. Em 1808, já no início da sua permanência, mal havia chegado no Brasil, ao deflagrar a sua política imperialista, a Guiana Francesa, pessoal, é aqui em cima, tá? É aqui em cima, próximo ali onde é Roraima, Amapá. Em 1808, Dom João VI, como represália à invasão francesa em Portugal em 1807, ele vai anexar uma colônia francesa, que até hoje é colônia francesa,
ao território brasileiro, no caso a Guiana Francesa. Pessoal, só por curiosidade, tá? Mais tarde vai ser assinado um tal de Tratado de Cainá. Cainá, se não me engano, é a capital da Guiana Francesa. Os portugueses, posteriormente, vão devolver a Guiana Francesa aos franceses, tanto que hoje se chama Guiana Francesa. Mas eles não devolvem na sua totalidade. O que significa isso? Uma parte do hoje estado do Amapá era território francês. Então há essa anexação feita já em 1808, tá? Só que ali por volta de 1815, devido ao Congresso de Viena, né, para ordenar a modificar, fazer com que as fronteiras voltassem a ser como é que elas eram, houve o Tratado de Cainá, aonde os portugueses devolvem a Guiana Francesa aos franceses, mas não na sua totalidade, tanto foi o que eu afirmei agora, uma parte do estado do Amapá, que é um estado brasileiro, na realidade era território pertencente aos franceses. Então, dentro dessa política imperialista, durante a sua permanência no Brasil, Dom João VI anexa a Cisplatina ao sul ao território brasileiro e na região norte, Dom João VI anexa a Guiana Francesa ao território brasileiro também. Posteriormente, a Cisplatina torna-se independente em 1828 com o nome de Uruguai e devido ao Tratado de Cainá, os portugueses devolvem, entre aspas, a Guiana aos franceses. Beleza, galera? Pessoal, eu sempre digo assim, ó, durante muito tempo, e eu fiz isso em período joanino parte 2, durante muito tempo na história, a figura de Dom João VI, a pessoa de Dom João VI, ele foi tratado como um bonachão, um paspalho, um idiota, é assim, nessa forma. Ah, professor, mas que linguajar mais pesado, mas foi assim. Um monarca que só queria comer, um monarca que vivia andando com pedaços de frango no bolso. Não é, pessoal. Quando a gente analisa de forma mais específica, mais aprofundada, a história e o período de governo de Dom João VI, a gente percebe que ele não era essa figura tão com esse paspalho. Primeiro, que ele enganou os franceses. Segundo, que durante a sua permanência no Brasil, ele inicia um processo imperialista. Tá? E outras coisas que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, essa história de considerar Dom João VI um paspalho, isso não condiz com a realidade. Beleza? Nunca se esqueçam, pessoal. Quem escreve a história é quem ganha a guerra. Mas nem sempre quem ganha a guerra é o bonzinho. Pensa nisso. Aliás, pensem nisso. Então, pessoal, como nós já estudamos em outras videoaulas, em 1815 chega ao final a Era Napoleônica, né? Enfatizando o que eu já falei em período joanino parte 1, mas não custa falar de novo. Em 1815, após a Batalha de Waterloo, contra prussianos, austríacos e ingleses, Napoleão Bonaparte é derrotado de forma definitiva. Os ingleses vão levar Napoleão à ilha de Santa Helena e lá ele ficará preso até a sua morte em 1821. Santa Helena, pessoal, para quem não sabe, é uma ilha localizada ali no Atlântico Sul, mais ou menos na direção do litoral de Angola. Ah, professor, mas para que mandar Napoleão tão longe? Se vocês assistiram, pessoal, a videoaula na Era Napoleônica, vocês vão perceber que quando Napoleão foi preso a primeira vez, ele foi enviado a uma ilha chamada a Ilha de Elba. A Ilha de Elba, ela está localizada no litoral da Itália, muito próximo da França, né? E dali ele fugiu, voltou para a França, fez o governo dos 100 dias, reorganizou um exército e aí vai ter a Batalha de Waterloo. Por que na segunda derrota em Waterloo, os ingleses enviaram Napoleão lá para Santa Helena, para que não houvesse a possibilidade de fuga? E lá ele permanece de 1815 até 1821, quando, segundo reza a lenda, teria falecido de câncer no estômago,
que por coincidência, pessoal, foi a mesma causa-morte de seu pai, Carlos Buonaparte. Mas, quando a era napoleônica chega ao seu final, isso nós também vimos em outras videoaulas, as principais monarquias da Europa organizaram na capital do Império Austríaco, na cidade de Viena, em 1815, o tão famoso, tão falado Congresso de Viena. Então, logo após o final da era napoleônica, as principais monarquias da Europa, na capital do Império Austríaco, organizaram um Congresso de Viena. Dentre os vários objetivos do Congresso de Viena, professor, relembra um pouquinho, fala um pouquinho. Sim, meus queridos. Combater os ideais do iluminismo, combater os ideais da Revolução Francesa, reorganizar as fronteiras da Europa, que foram totalmente desorganizadas por Napoleão. E o principal objetivo, que é o nosso foco agora, a volta dos monarcas destronados por Napoleão. O que é destronado? O cara era rei e ele é obrigado a fugir, ele foi destronado por Napoleão. Por exemplo, o rei da Espanha, quando a Espanha foi invadida por Napoleão, o rei espanhol teve que fugir e no seu lugar, aliás, Napoleão colocou o seu irmão José Bonifácio. Não, José Bonifácio, estou confundindo com outro cara. José Bonaparte. Então, Napoleão destronou vários reis. Um dos objetivos do Congresso de Viena era fazer com que os monarcas voltassem a assumir os seus tronos. Dentre eles, o nosso querido Dom João VI. Mas Dom João VI, professor, estava no Brasil. Pois é, um grande problema e um outro problema maior. Dom João VI, pessoal, não tinha a mínima, mas sabe o que é mínima? Não tinha a mínima vontade de voltar para Portugal. Pessoal, pensa assim, pensa como Dom João VI. Ele está no Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro é uma cidade belíssima, né? Ele é rei, então tem acesso a todo luxo, as melhores casas, as melhores comidas, ele tem acesso ao luxo. É uma região onde não tem guerra. Ele está sob a proteção inglesa, afinal de contas, meus queridos, lá de acordo com um tratado de amizade de 1810, ficou estipulado que os ingleses poderiam deixar ali no litoral do Rio de Janeiro vários navios de guerras. Então, Dom João VI estava muito bem protegido pela melhor marinha de guerra do mundo, numa região onde não tinha guerra e onde ele tinha acesso a tudo que era de melhor. Vocês acham que Dom João VI queria retornar para Portugal, que já mesmo antes da invasão napoleônica, Portugal já era um império financeiramente em decadência e fica alguns anos sob o domínio francês, e quando os franceses foram expulsos, Dom João VI não voltou para Portugal. E Portugal, durante alguns anos, foi governada por um governo inglês. Pessoal, quando Napoleão foi expulso, os franceses foram expulsos de Portugal, 1810, 1811, Dom João VI não voltou a Portugal. Dom João VI só volta a Portugal em 1821. Até esse período, até lá em 1820, quem governou Portugal foi um governo provisório inglês. Então, já era uma nação falida. Ficaram alguns anos sob o domínio francês e depois ficaram alguns anos sob o domínio inglês. Vocês acham que Dom João VI tinha a intenção de voltar para Portugal? Claro que não, só que o Congresso de Viena exigia a volta de Dom João VI a Portugal. E agora eu vou dar mais uma prova de que essa história de que Dom João VI era um paspalho não condiz com a realidade. Dom João VI pensou, cara, eu tenho que voltar para Portugal, eu sou obrigado, cara, é o Congresso de Viena e as principais monarquias da Europa que estão exigindo. Já sei. Jogada de mestre. Em 1815, mesmo ano do Congresso de Viena,
Dom João VI, monarca português, Brasil elevado à categoria de Reino Unido de Portugal. Vocês não sabem o que significa isso? Em 1815, Dom João VI elevou a sua maior colônia, o Brasil, à categoria de Reino Unido de Portugal. Vocês ainda não sabem o que foi isso? Eu explico. A partir do momento, pessoal, a partir de 1815, que o Brasil é elevado à categoria de Portugal, isso significa o quê? Que o território brasileiro era uma extensão do território português. Resumindo a ópera, se como o Brasil era um Reino Unido, agora de Portugal, se Dom João VI continuasse a permanecer no Brasil, é a mesma coisa que permanecer em território português. Porque a partir de 1815, a partir da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, o território brasileiro é uma extensão do território português. Então, estar no Brasil também é estar em Portugal. Então, Dom João VI não estaria descumprindo as medidas do Congresso de Viena. Porque, olha, agora eu estou aqui no Brasil. E aqui é Reino Unido, isso aqui é o território português. Entenderam, pessoal, por que eu falei até há pouco atrás que durante muito tempo se denigriu, se difamou a história de Dom João VI como sendo um monarca e nada idiota, ele não tinha absolutamente nada. Ele não só enganou Napoleão Bonaparte, como ele ainda deu um migué no Congresso de Viena. Porque eles não puderam fazer nada, pessoal, porque oficialmente era isso mesmo. Se o Brasil pessoal, quando uma colônia é elevada à categoria de Reino Unido da sua metrópole, aquela colônia é uma extensão da metrópole. Então, Dom João VI conseguiu permanecer no Brasil por mais 6 anos. Jogada de mestre. Só que um pequeno adendo, pessoal, uma pequena observação. Vocês viram me perguntar assim, tá, professor, bonito, inteligente, uma jogada de mestre, mas o que a sociedade portuguesa achava disso? Primeiro, que eles foram invadidos pela França e a família real foge, deixando a galera na mão. Depois, Portugal, após a expulsão dos franceses, fica na mão dos ingleses durante anos e o Dom João VI permanece no Brasil, quer dizer, abandonou a sociedade portuguesa. Agora que ele deveria voltar, ele não volta, ele permanece, pessoal. Essa insistência em Dom João VI permanecer no Brasil, isso não vai ser nada positivo para ele em meio à sociedade portuguesa. Isso, aos olhos dos portugueses, era quase como uma traição. Então, para ele, pessoal, foi uma jogada de mestre, não dá para negar, mas isso, pessoal, pegou muito mal lá em Portugal. Um rei que já havia abandonado a população durante a invasão francesa. Um rei que já havia abandonado os portugueses que agora eram governados pelos ingleses. E um rei que insistia de todas as maneiras possíveis em permanecer no Brasil. Isso pegou muito mal para Dom João VI em meio à sociedade portuguesa e, como dizem os físicos, para toda a ação há uma reação. E essa postura de Dom João VI em insistir em ficar aqui no Brasil e abandonar Portugal, isso vai dar origem a um movimento revolucionário. Para toda ação há uma reação. Gravem isso, seja ela positiva ou negativa. Antes de nós falarmos sobre essa revolução, pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Vamos falar um pouco agora de contexto europeu, tá? Sair um pouco de Portugal, vamos falar sobre a Europa. Pessoal, o início do século XIX, principalmente ali 1819, 1820, ali o finalzinho da segunda década do século XIX, mais ou menos o início da terceira década do século XIX, tá? Então, esse período ali dos 1820 a 1822 e 23, tá? Vão ser deflagrados
em várias regiões da Europa, movimentos revolucionários liberais, movimentos revolucionários de cunho liberal. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem muito famosa de um movimento liberal. Essa imagem, pessoal, já dá para ver que aqui tem a bandeira francesa, não é a Revolução Francesa, não é a Revolução Francesa, tá? Essa é uma imagem de um movimento revolucionário liberal deflagrada na França em 1830. Então essa imagem, pessoal, para quem assim tem uma maior familiaridade com a história, como nós historiadores, né? A gente olha essa imagem e já percebe. É uma imagem que representa um movimento revolucionário na França de cunho liberal em 1830, a Revolução de 30, tá? Pessoal, quando a gente fala na história, olha, na Holanda em tal época foi deflagrado um movimento liberal. Olha, pessoal, lá na Bélgica em tal época foi deflagrado um movimento liberal. Olha, pessoal, lá na Bolívia foi deflagrado em tal ano, pessoal, toda vez que nós historiadores, professores de história, a gente fala movimento liberal, a palavra liberal subentende burguesia. Tá? Não interessa o país, pessoal, né? Se é a França, se é Portugal, se é Holanda, se é Inglaterra, se é o Estado, não interessa. Tá? Quando a gente fala, tal local, um movimento revolucionário liberal, uma revolta liberal, uma revolução liberal. Entendam a palavra liberal, pessoal, como sendo um movimento organizado, estimulado e financiado pela burguesia. Pode até ter a participação do povo. Claro, do operário, do camponês, mas quem lidera, quem guia o movimento é a burguesia. Então, o movimento liberal não quer dizer a ausência da população mais pobre, não, pelo contrário. Se a gente olhar aqui tem várias camadas, mas quando ele é liberal, quer dizer que quem organiza, quem lidera, e quem na real, pessoal, lá na frente vai usufruir, né, dos resultados positivos, é a burguesia. Isso, pessoal, essa deflagração de movimentos revolucionários vai acontecer em várias regiões do continente europeu, inclusive em Portugal. Então a gente vai falar sobre uma revolução que acontece em Portugal, mas esse tipo de revolução que a gente vai falar em Portugal não aconteceu só em Portugal. Foi uma onda revolucionária liberal por todo o continente europeu. Tá, professor, e o Congresso de Viena... O Congresso de Viena, ele até conseguiu no início, pessoal, sufocar algumas dessas revoluções. Mas como nós já falamos, pessoal, na videoaula ao Congresso de Viena, com o passar do tempo, e primeiro porque eles perdem o apoio da Inglaterra. Professor, por que o Congresso de Viena perdeu o apoio da Inglaterra? Porque dentre os objetivos do Congresso de Viena estava o combate ao liberalismo econômico. Liberalismo econômico era capitalismo e a Inglaterra na época era a maior potência econômica e a maior potência capitalista do mundo. Então o Congresso de Viena, ele até no início, ele consegue sufocar alguns movimentos liberais, mas no início o Congresso de Viena, na realidade, ele vai fracassar. Então esses movimentos foram deflagrados em toda a Europa, inclusive em Portugal, que é o que a gente vai falar agora. Beleza? Para falar desse movimento, pessoal, eu até ia colocar uma foto antiga, pessoal, esse movimento liberal, tá, que foi deflagrado em Portugal em 1820, é a Revolução do Porto, ou a Revolta do Porto, tá, de 1820. E aí eu resolvi, pessoal, eu já viajei para a região do Porto, já fui para essa cidade, é uma cidade belíssima, vale a pena, pessoal. Se um dia vocês tiverem disponibilidade, dinheiro, tempo e vontade, pessoal, visitem a cidade do Porto. Vale a pena. É uma cidade muito bonita, muito aconchegante, não é cara, está na Europa e a coisa mais... E a melhor coisa e a melhor característica de todas, se fala o português. Tu se faz entender e tu entende. Então, essa é uma foto super recente, pessoal, sei lá, desse ano, do ano passado, da área central da cidade do Porto. Eu até pensei em colocar uma foto antiga, mas eu pensei, não, pô, cidade tão bonita, cara. Vou botar uma foto nova da área central
da cidade do Porto, pessoal. É uma cidade localizada, obviamente, em Portugal, na região norte. A capital, Lisboa, está na região sul. E Porto é até hoje a segunda maior cidade de Portugal, perdendo, obviamente, somente para a capital, que é a cidade de Lisboa, localizada mais ao sul do território português. Perfeito? Então, pessoal, em 1820, dentro dessa onda revolucionária liberal, explode na cidade do Porto, a segunda maior cidade de Portugal até hoje, a Revolução do Porto, ou como alguns chamam, a Revolta do Porto. Pessoal, dentre os fatores que colaboraram com a deflagração da Revolta do Porto, está a revolta, era um movimento de caráter liberal. Então foi uma revolta estimulada e financiada e organizada pela burguesia lusitana, tá? Só que um dos fatores, pessoal, que causou essa revolta foi a insatisfação de boa parte da sociedade portuguesa com relação à atitude de Dom João VI com os portugueses. Foi o que nós falamos agora, pessoal, há 5 minutos atrás. A insistência de Dom João VI de não querer voltar a Portugal, a insistência de Dom João VI em querer deixar a administração do país na sua colônia. Pessoal, a administração não estava em Portugal, estava no Brasil. As principais instituições e órgãos do Estado lusitano estavam no Brasil, não estavam em Portugal. Então, dentre os vários fatores que vão colaborar com a deflagração da Revolta do Porto, que é um movimento de caráter liberal, era a insatisfação de boa parte da sociedade portuguesa, inclusive da burguesia, com relação à atitude do monarca português com relação aos portugueses. E aí, dentre os objetivos, estava o quê? A implementação de uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? É um sistema que existe um rei, mas no qual o rei vai ter que obedecer agora uma constituição que vai ser vai ser criada e aprovada pelo parlamento e não mais pelo rei. Em resumo, com a implementação de uma monarquia constitucional, Portugal deixa de ser uma monarquia absolutista e o rei português perde muito poder. Então a Revolta do Porto, deflagrada em 1820, foi um movimento de caráter liberal que queria a restauração da monarquia, ok? Exigia a volta de Dom João VI, mas também exigia o quê? A criação de uma monarquia constitucional, que o parlamento agora aprovasse e criasse uma constituição que o rei teria que obedecer. O rei não teria mais poder absoluto. E, obviamente, pessoal, a centralização da administração no território português. Porque, como eu falei agora, os principais órgãos do Estado lusitano estavam no Brasil. Então, um dos objetivos da Revolta do Porto é que essa administração fosse novamente transferida para o território português. Mas agora, sobre a vigência de uma monarquia constitucional. E aí Dom João VI, que não é bobo, nunca foi bobo, percebeu que se ele continuasse a insistir em permanecer no Brasil, ele perderia. A monarquia poderia deixar de existir. Pessoal, Dom João VI percebeu as notícias. Nós temos a internet, então hoje a informação é muito rápida, mas na época demorava, mas chegava. Quando Dom João VI recebe as notícias da Revolta do Porto, movimento liberal, monarquia constitucional, restauração da monarquia, centralização, ele percebeu o seguinte: se eu continuar a insistir em permanecer em território brasileiro, eu vou perder o trono. E aí a Revolta do Porto, ou as transformações oriundas da Revolução do Porto, vão fazer com que o rei Dom João VI e a família real voltasse para Portugal em 1821. Mas agora não mais como um rei absolutista, agora como um rei que vai ter que obedecer uma Constituição aprovada pelo parlamento, agora controlado pela burguesia. Afinal de contas, a Revolta do Porto era um movimento de caráter liberal.
Quando Dom João VI, pessoal, volta a Portugal, ele deixa no Brasil, permanece no Brasil, o seu filho, Dom Pedro, não é primeiro, fica no Brasil como príncipe regente. Mas a partir da volta de Dom João VI a Portugal, aí começam os problemas. Por quê? Pessoal, quando a gente pesquisa esse período ali posterior, lá em Portugal, posterior à revolta do Porto, então agora é uma monarquia constitucional, o rei perde poder, há uma constituição, o parlamento agora ele é muito influenciado pela burguesia. Surge, pessoal, alguns livros, pessoal, algumas fontes, elas afirmam que não há provas consistentes ou concretas de que isso realmente aconteceria. Mas vão surgir rumores de que o parlamento, essa nova monarquia constitucional portuguesa, tinha a intenção de recolonizar, então recolonização, tinha a intenção de recolonizar o Brasil. Algumas fontes afirmam, pessoal, que não há provas concretas de que realmente ocorreria isso. Mas ali entre 1821, que é a volta de Dom João VI, e 1822, que é o ano da nossa independência, surgiu no Brasil fortíssimos rumores de que o governo agora, a monarquia constitucional portuguesa, tinha a intenção de recolonizar o Brasil. Pessoal, o que significa recolonizar o Brasil? Fazer com que o Brasil voltasse a ser o que era antes de 1808, uma simples colônia. E se o Brasil voltasse a ser o que ele era antes de 1808, uma das medidas que seria revogada e extinta, a abertura dos portos. O que foi a abertura dos portos? A suspensão do Pacto Colonial. E a suspensão do Pacto Colonial trouxe um desenvolvimento para a colônia gigantesca, porque a colônia não teria mais aquela obrigação de comercializar com a metrópole. Se esse processo de recolonização realmente acontecesse e o Brasil voltasse a ser o que ele era antes de 1808, a primeira medida que seria extinta e suspensa é a abertura dos portos. Voltaria a vigorar o Pacto Colonial. Quando esses rumores, mesmo que não exista, pessoal, uma prova concreta disso, quando esses rumores surgiram no Brasil, eles causaram um temor muito grande à elite brasileira. Quando a possibilidade, mesmo que remota, não comprovada, de que o Pacto Colonial voltasse a vigorar, isso causou um temor muito grande à elite brasileira. Um outro detalhe, quando a gente fala, pessoal, elite brasileira 1808, 1809, 1810, a elite brasileira ela não era composta somente por brasileiros. Pessoal, durante muitos anos já haviam muitos portugueses que moravam no Brasil, que aqui tinham negócios no Brasil, políticos portugueses, comerciantes portugueses, latifundiários portugueses. Então, toda vez, pessoal, daqui para frente, quando eu falar elite brasileira, nós éramos uma área rural. Então, a elite brasileira, pessoal, ela era quase que majoritariamente formada por latifundiários, porque nós éramos uma colônia, um país essencialmente rural. Então, quando se fala elite brasileira século XIX, é latifundiários. Esses latifundiários, eles estavam divididos entre latifundiários brasileiros, que nasceram aqui, e latifundiários portugueses que aqui moravam há muito tempo e tinham negócios aqui. Então, quando chegaram esses rumores de que talvez o Brasil seria recolonizado e voltaria a vigorar o Pacto Colonial, esses rumores, essa informação causou um temor muito grande à elite brasileira, e isso vai colaborar com a deflagração do nosso processo de independência. E aqui, pessoal, obviamente que essa imagem é uma imagem idealizada, tá? É o tal grito do Ipiranga, né? Onde tem os cavaleiros, os dragões da independência. Aqui, Dom Pedro, pessoal, isso aqui é uma imagem idealizada. Ela foi desenhada, pintada após a independência. Não quer dizer que tenha ocorrido dessa forma.
Perfeito? Mas eu escolhi porque essa seria a imagem, mesmo que idealizada, a imagem mais tradicional do tal grito da independência. Então esse temor, que esse talvez possível processo de regularização e a volta do Pacto Colonial causou à elite brasileira, isso vai dar início ao nosso processo de independência. Tanto é que, obviamente, meus filhos, como Dom João VI não era burro e nem um paspalho, quando começa a ocorrer essa agitação dentro da sociedade, essa informação chega a Portugal. Lá no Brasil nós estamos escutando independência, lá no Brasil está se agitando, nós estamos falando, estamos escutando independência, essa informação chega até Portugal. Tanto é que Dom João VI, ele exige que Dom Pedro voltasse a Portugal. Quando Dom João VI fica sabendo de que aqui no Brasil estava se agitando, já estava se falando em independência, Dom João VI exige a volta de seu filho mais velho, Dom Pedro, a Portugal. Mas Dom Pedro já havia tido algumas conversas com a elite brasileira. Pessoal, quando surgiu essa possibilidade que Dom Pedro voltar, a elite brasileira, dentro deste processo de independência, vai convencer Dom Pedro a ficar no Brasil. Como assim, professor? Vem comigo. Suponhamos que vocês são Dom Pedro e eu sou um membro da elite brasileira, seja brasileiro ou português. Eu vou fazer o seguinte: Dom Pedro, vamos ter um papo sério aqui. Se tu voltar para Portugal, tu vai voltar para um país pequeno, né? Tu não é rei, quem é rei é o teu pai. Tu só vai ser rei quando o teu pai morrer, sabe-se lá quando é que o teu pai vai morrer. Mesmo que teu pai morra agora, tu vai ser rei de um país que não é mais uma monarquia absolutista. Tu vai ser rei de um país onde tu és obrigado a obedecer uma constituição. Quer dizer, tu vai ter menos poderes. Mas, Pedro, se tu ficar aqui no Brasil e nos ajudar a proclamar a independência, você pode se tornar imperador de um país gigantesco. O Brasil já devia ter, pessoal, para mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, né? E você pode ser, além de um imperador de um país gigantesco, com 8 mil quilômetros de litoral, você pode ter poderes totais. Essa foi a proposta, meus queridos, que a elite brasileira, formada por brasileiros e portugueses, que eles fizeram a Dom Pedro, tanto que no dia 9 de janeiro de 1822, tem um famoso dia do fico. Diga-se para o bem do povo, diga ao povo brasileiro que eu fico. Então, aceitando a proposta da elite brasileira, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro faz um discurso no seu famoso dia do fico, dizendo que ele permaneceria, ele não voltaria para Portugal e permaneceria em território brasileiro para ajudar, para auxiliar, para colaborar no processo de independência. Agora, pessoal, vem um fato que ele é quase que desconhecido da grande maioria da população brasileira. Esta aqui é uma foto, pessoal, da Dona Leopoldina. Para quem não sabe, Dona Leopoldina, ela é esposa de Dom Pedro, depois de Dom Pedro I. A gente vai olhar assim, uma pele branquinha, meia rosadinha, o olho azul, cabelo loiro. Pessoal, a Dona Leopoldina, eu chamo Dona, mas ela era uma mulher jovem, né? Dona Leopoldina, ela era herdeira, filha do rei do Império Austríaco. Por isso essa cutis, pessoal, porque ela era de origem germânica. Ela era herdeira do trono do Império Austríaco. Ela era uma princesa. E a Dona Leopoldina, ela era esposa, tadinha dela, ela era esposa de Dom Pedro I. Tá, professor, mas o que a Dona Leopoldina tem a ver com o processo de independência do Brasil? Pois é, meus queridos, é isso que a grande maioria do povo brasileiro não sabe, mas que eu vou explicar agora. Pessoal, ali em 1822, antes do 7 de setembro, tá?
já haviam, pessoal, a gente não pode esquecer que o Brasil era uma colônia de Portugal, tá? Então, dentro do Brasil, haviam quartéis do exército português. Nós não éramos um país, nós éramos uma colônia, um território pertencente a um outro país. Então, não havia exército brasileiro, porque nós éramos uma colônia. Então, havia dentro do território brasileiro vários quartéis do exército português. E quando no Brasil começou a se agitar esse processo, esses quartéis não aceitaram, eles continuaram fiéis à coroa portuguesa. Tanto é que ali, pessoal, por volta de agosto de 1822, para tentar resolver conflitos em São Paulo, pessoal, um pouquinho. Quando Dom Pedro I foi até São Paulo, ele não foi só para resolver conflitos contra tropas portuguesas, ele foi também para ver a sua amante, uma tal de Domitila, acho que é Domitila. Por isso que quando eu falei Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, coitada, essa mulher sofreu, ela sofreu muito. Tá? Então, no dia 13 de agosto, Dom Pedro I foi até São Paulo para resolver problemas com relação a tropas portuguesas e aí a Dona Leopoldina, no dia 13 de agosto de 1822, na ausência do marido, né, ela foi nomeada pelo próprio marido, tipo um príncipe, uma princesa regente, tipo um vice-presidente, E aí os rumores, pessoal, da independência em Portugal, que não queria as tropas portuguesas. Em resumo, pessoal, no dia 2 de setembro de 1822, a Dona Leopoldina, como príncipe regente no lugar de seu esposo Dom Pedro, ela decretou, não é decretou, seria o decreto, ela assinou, esquece o decreto que determinou a emancipação do Brasil. Tira o. No dia 2 de setembro de 1822, num documento oficial, a Dona Leopoldina, no cargo de príncipe regente, ela assinou o decreto que determinou a emancipação do Brasil. Peraí, professor, para tudo! Então o senhor está nos dizendo que não foi Dom Pedro I que proclamou a independência? Não. De forma oficial, porque ela estava no lugar de Dom Pedro I. Ela era príncipe regente. Ela assinou um documento oficial, pessoal, um documento do Estado. Então está lá a assinatura da Dona Leopoldina, no dia 2 de setembro de 1822, ela, através desse documento, desse decreto, ela oficializou a nossa independência. Depois ela manda uma carta para Dom Pedro I, Dom Pedro proclama a independência, mas a independência já estava oficializada. O que Dom Pedro fez foi o ato simbólico, a independência ou morte, mas na prática, pessoal, no papel, de forma oficial, quem proclamou a nossa independência não foi Dom Pedro I, foi uma austríaca, a sua esposa, mãe de Dom Pedro II, a Dona Leopoldina, no dia 2 de setembro de 1822. Aí ele recebe uma carta dela, falando sobre o decreto. Também ele sabe da resistência das tropas portuguesas à independência, por isso do grito, independência ou morte. Tanto é, pessoal, que uma característica aqui, pessoal, é uma foto de Dom Pedro I, uma foto não, uma representação de Dom Pedro I, né? Nós falamos agora do tão famoso grito do Ipiranga. Então a nossa independência é comemorada no dia 7 de setembro de 1822, mas na real a independência oficial é 2 de setembro de 1822, graças a Dona Leopoldina. E isso, pessoal, vai deflagrar algo que pouca gente conhece. Pessoal, o processo de independência do Brasil não foi um processo pacífico. Gritou independência, não foi, pessoal. Ali por volta de 1820 a 23, até um pouquinho de 24, tá? Vai existir uma guerra de independência. Então, as tropas do exército português,
que estavam em território brasileiro se mantiveram fiéis à coroa portuguesa e não aceitaram a independência do Brasil. E isso deflagrou dentro do território brasileiro uma guerra de independência que vai perdurar por um ano e meio. E isso nós vamos analisar na primeira videoaula de Primeiro Reinado, parte 1. Beleza? Mas não se esqueçam aí, ó, de Dona Leopoldina, na real, na prática mesmo, pessoal, na prática, na real, quem proclamou a nossa independência foi uma mulher, que nem portuguesa era, nem brasileira era, ela era austríaca, Dona Leopoldina, mãe de Dom Pedro II. Beleza, galerinha? Galerinha, chegamos ao final de mais uma aula, período joanino, parte 2, pessoal, daqui para frente. Quando nós analisarmos o Brasil, nós vamos começar a falar sobre primeiro reinado, Dom Pedro I, já no Brasil independente, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido a explicação. Como eu sempre digo, qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor, qualquer dúvida. Beleza? Outro detalhe, não se esqueçam, pessoal, deem aquele like, inscrevam-se no canal, compartilhem o canal, pessoal. Compartilhar conhecimento é que nem compartilhar água e comida, não se nega a ninguém. E aquele recado de sempre, pessoal, continuem a estudar. Vamos esperar, né, a volta das aulas presenciais, se Deus quiser. Tenham juízo, cuidem-se e qualquer coisa, qualquer problema e qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Perfeito? Meus queridos, eu agradeço a presença, espero que vocês tenham gostado e até juízo e até a próxima aula. Valeu, falou rapaziada, um grande abraço, até a próxima!